Elas no Esporte na área, mais um episódio aqui do nosso Elas no Esporte, aqui na nossa casa, no Sistema Verdes Mares, sempre trazendo informações bacanas, sempre trazendo temas que eu acredito que revolucionam, assim, quando a gente trata de mulheres envolvidas no esporte. E é sempre bom trazer essa temática aqui, porque a gente dá espaço e a gente acaba conhecendo histórias lindas, projetos bacanas, que às vezes não são tão mostrados, e a gente tem essa oportunidade aqui, graças a elas, de poder debater sobre o assunto, hein, Cris? Isso aí, quando a gente acha que o assunto não tem muita coisa, não tem o suficiente, mas aí a gente vai procurando e encontra. E que bom que cada vez mais projetos estão surgindo, né? O que a gente trouxe aqui eu já conheço de algum tempo, já ouvi falar do trabalho, Denise vai já dar mais detalhes, mas é sempre importante a gente trazer para esse espaço falando de futebol feminino, falando de tudo que envolve mulheres e esporte. Aperta o play, Brasil! É o Brasil do Brasil aqui no Elas no Esporte. Se eu estou imitando, não sei, né? Mas aperta o play que a gente está no ar. Jéssica Rodrigues, eu perguntei até para ela novamente, menina, me dá seu sobrenome, porque toda vez que eu vou falar Jéssica do Instituto Esporte Mais. Já pode ser um sobrenome já veiculado, pode, já Jéssica? Acho que já é, né? Lembrou, viu a Jéssica do Instituto Esporte Mais, então já é quase meu sobrenome. A Jéssica já esteve aqui em outra oportunidade falando sobre o trabalho do Instituto, um trabalho bacana que abraça mais de 1.000 meninas, que tem essa relação com o esporte, e não é só trazer o esporte para elas, mas capacitar profissionais para poder abraçar todas essas meninas com esse sonho. E, gente, elas estão com um projeto tão bacana, em parceria até com a própria federação, um projeto inovador aqui no nosso estado. E eu estava dando uma pesquisada, ver se tinha algo semelhante por aqui, eu não tinha visto ainda, a Jéssica vai trazer até mais detalhes, se caso já tenha, que a ideia é desenvolver um programa que vá alinhar, né, o futebol feminino aqui no nosso estado do Ceará, junto com essa capacitação, junto com todo esse trabalho que envolve o futebol feminino, mas trazendo um programa em parceria muito boa com a federação. Eu queria que você explicasse essa inovação e o Instituto sempre trazendo coisas boas quando a gente fala sobre o futebol feminino no nosso estado, hein, Jéssica? Sim, com certeza, né? A gente tem aí quase 10 anos de trabalho com o futebol feminino, futebol para meninas e mulheres, e esses 10 anos eles nos trazem realmente a experiência que a gente precisa para chegar até a federação e trazer essa proposta, né? A gente consegue, nesses 10 anos, entender o que precisa realmente para desenvolver o futebol feminino da melhor forma. A gente tem, o futebol feminino está em ascensão no Brasil, a gente tem aí o investimento dos órgãos do futebol, das grandes federações, das confederações, da própria FIFA, órgão máximo, voltando a olhar para o futebol feminino. Inclusive, nossa seleção fez uma ótima campanha agora na Copa Ouro, né? Ficando em segundo lugar, perdendo apenas o jogo da final. Então, a gente tem esse potencial, os olhos estão voltados para o futebol feminino, o investimento está chegando, o recurso está chegando, e aí a gente se depara com a falta de preparação das federações, das equipes, para trabalhar com o futebol feminino. Então, isso é uma realidade que a gente ainda vê muito, e quando a gente olha para o Nordeste, a gente vê isso mais fortemente, né? Essa falta de qualificação, de pessoas para trabalhar com o futebol feminino, dos clubes para receber e desenvolver essas equipes. Então, a gente vem acompanhando esse desenvolvimento do futebol feminino há cerca de 10 anos, e nesse último ano, né, em 2023 para 2024, o próprio Ministério do Esporte lançou uma estratégia nacional de futebol feminino. E a primeira coisa dessa estratégia foi fazer um diagnóstico de como que está o futebol feminino no Brasil, né? E aí esses dados do diagnóstico também falam para a gente a importância da gente mudar a forma que está sendo feito o futebol feminino hoje. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho. Eu não vou contar logo tudo, mas eu vou deixar vocês me perguntando aí aos poucos. Tem assunto importante. E ela traz até um recorte aqui, Cris, sobre o cenário do futebol feminino do Nordeste. Vamos sair um pouquinho dessa esfera do estado e ir para a região. A escassez de profissionais ainda é um problema muito grande. Quando você fala sobre a escassez de profissionais, isso foi um dado da pesquisa aqui realizado pelo MESP, não é isso? Isso, é o diagnóstico, do Ministério do Esporte, né? O diagnóstico sobre o futebol feminino no Brasil.
que, por exemplo, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, né, assim, a gente já vê o reflexo disso, eles são líderes, né, na formação desses profissionais no futebol feminino. E aqui na nossa região, há uma escassez muito grande, né? Assim, exatamente. Eu não sei se o projeto ele tem esse intuito de tentar ter um outro olhar, né? Tentar trazer essas pessoas, essas mulheres, para se capacitarem, para formar uma equipe boa, multidisciplinar. Esse dado, ele traz o que a gente consegue realmente ver, porque se a gente olhar o sudeste do país, hoje são os grandes clubes que estão disputando os campeonatos brasileiros e até internacionais aí com os clubes de futebol feminino, né, sendo mais fortalecidos. E quando a gente fala dessa escassez de profissionais qualificados, são tanto profissionais mulheres como também profissionais homens, porque a realidade do futebol feminino, ela foi por muitos anos, vamos dizer, realmente não era importante. Então, o que ficava para o futebol feminino? Quem era, às vezes, o treinador do futebol feminino? Às vezes ele era um treinador do masculino, da base, ou de que não deu certo no futebol feminino. Normalmente era colocado para administrar ou ficar à frente das equipes femininas quem não deu certo no masculino. Então, o feminino ele foi construído na base do que era ruim. Era dos piores profissionais, aqueles que xingavam, aqueles que não eram preparados. É o que não deu certo lá no masculino, não se destacou, não se desenvolveu, não é bom, bota ele pro feminino. Isso foi a cultura que se desenvolveu no futebol feminino. E aí hoje, e ainda continua até hoje, né? E quando a gente vai olhar isso, esses profissionais não estão preparados, nem às vezes para desenvolver o próprio futebol, mas muito menos o futebol feminino, que precisa de uma preparação diferente, né? Precisa de uma qualificação diferente. Preciso primeiro entender o meu público. São mulheres, não são homens. As mulheres são diferentes dos homens. E às vezes os profissionais não estão preparados para lidar com as mulheres. Né? Um dado que eu sempre trago que consegue assim, trazer essa compreensão, a principal diferença entre homens e mulheres é a nossa menstruação. Homens não menstruam, mulheres menstruam. Isso é natural da mulher, mas muitas vezes isso é visto como um problema. E os treinadores do futebol feminino não estão, às vezes, preparados para lidar com isso, que é a natureza feminina, a natureza das mulheres. E isso vai impactar lá no jogo, no resultado, na forma como eu vou tratar essas meninas. Então, quando a gente fala de capacitação, de profissionais qualificados, o Nordeste ainda está muito abaixo disso. Então, a gente vê os clubes do Sudeste já se preparando, já tendo mais atenção às necessidades das meninas, das mulheres, no futebol, e o Nordeste ainda não. Então, foi um dado, né, desse diagnóstico que vê realmente que os profissionais do Nordeste eles não estão tão qualificados. Esse exemplo que eu trouxe é um exemplo mais gritante, mas essa qualificação também é da questão da graduação, da formação profissional, dos cursos de capacitação que são feitos. Então, o Nordeste ele tem ainda essa escassez. E isso é um ponto gritante que está dentro do nosso programa, a melhoria, levar a capacitação, levar a qualificação para esse público, né? Baseado na experiência de 10 anos que o Instituto Esporte Mais tem em trabalhar com meninas e mulheres, programas específicos de futebol feminino. Qual é o maior desafio? Vocês agora fizeram essa parceria com a Federação Cearense, né? Institucionalizaram isso, digamos assim, que eu acho que tem um peso muito grande fazer isso. Mas para vocês, para o Instituto, qual é o maior desafio de fazer com que os clubes entendam a importância disso? A gente está formalizando essa parceria, né? A gente teve o primeiro momento, uma conversa com o presidente Mauro Carmelho, né? Na verdade, mais de uma já. A gente chegou até a federação em busca da nossa filiação quanto clube para participar do Campeonato Cearense, agora tanto de base quanto adulto. E quando a gente se conheceu, eles conheceram o trabalho do Instituto, ele trouxe as dores da federação. O que a federação tentou em vários anos desenvolver o futebol feminino e não conseguia. Então, ele compartilhou com a gente essas demandas e disse, olha, a gente sabe que precisa, mas a gente não sabe como fazer. E a gente já tentou fazer e não está conseguindo. Então, vocês sabem fazer? Vocês podem nos ajudar? E, claro, a gente quer desenvolver a modalidade como um todo. A gente não quer apenas que o nosso projeto, que nossa instituição se desenvolva. Então, a gente topou o desafio de criar uma proposta e a gente
teve esse cuidado de desenvolver não uma proposta de jogo, de competição em si, porque isso é o produto final, mas sim de entender o que realmente precisa. E foi quando a gente desenhou esse programa de desenvolvimento do futebol feminino para o estado do Ceará. E acho que, respondendo a sua pergunta sobre o maior desafio, eu acho que as pessoas que já estão dentro do futebol feminino já estão entendendo que precisa mudar. Acho que não vai ser tão desafiador entender essa proposta, porque já existe essa necessidade. Já não dá para fazer futebol feminino como ele era feito antes. Mas, às vezes, as pessoas ainda não sabem como fazer. E o nosso programa vai trazer essas respostas. Olha, como que a gente vai fazer? Então, a ideia desse programa é que ele seja executado num triênio, né, de 2024 até 2027, inclusive visando que Fortaleza está sendo cidade candidata, né, a cidade sede da Copa do Mundo Feminino em 2027. A gente em breve vai estar recebendo os órgãos da FIFA para fazer visitas. E o que nós vamos apresentar para esses órgãos? Qual é a nossa política de futebol feminino? O que a gente tem? Então, isso também faz parte desse desenvolvimento, né? E nesse triênio, a gente começa o primeiro ano fazendo uma base. Eu gosto de explicar esse programa como se ele fosse uma pirâmide. E o primeiro que eu preciso trabalhar é na base. A minha base tem que ser sólida. A minha base tem que ser uma base preparada, né? Tem que ter um alicerce. Quando eu falo base, não vamos confundir com o futebol de categoria de base. Estou falando, a base vem na capacitação de quem trabalha com futebol feminino. Então, no primeiro ano desse programa, a gente vai focar em, primeiro, identificar quem são os clubes, os projetos, as escolinhas de futebol feminino que existem no estado do Ceará. Identificamos, vamos fazer esse mapeamento, depois vamos fazer um diagnóstico do que esses clubes mais precisam. Quais são as maiores dificuldades de trabalhar com futebol feminino? Será que lugares, espaços adequados? Ou os profissionais? Ou são os equipamentos? O que é? A gente vai fazer um diagnóstico do futebol feminino no estado do Ceará. Com essas respostas, a gente vai para outra fase, que é a fase de capacitação, em cima daquilo que é necessário. Capacitação nas especificidades do esporte para meninas e mulheres, na capacitação do que a gente traz um pouco lá no nosso e-book, da importância de ter uma equipe multidisciplinar, desenvolvendo o futebol feminino. Então, eu não posso ter somente os treinadores ou treinadoras, eu preciso ter a nutricionista, o psicólogo, o assistente social, enfim, uma equipe multi que vai desenvolver, a gente vai ensinar também isso. Depois a gente vem para uma capacitação também na área de gestão e sustentabilidade dos clubes, porque não dá para eu desenvolver um clube se eu também não profissionalizar essas meninas. E como eu vou conseguir o recurso para isso? Então, essa capacitação vai envolver tantos aspectos mais pedagógicos, mais do dia a dia de treino, mas também de gestão, né? Precisamos desenvolver gestão. Isso tudo para o primeiro ano. E isso vai incluir seminários, workshops, clínicas práticas, trazer referências da área do esporte de futebol feminino também para capacitar essas pessoas e identificar, né, fazer os primeiros torneios regionais. A gente hoje, até o ano passado, a gente só tinha a competição, o Campeonato Cearense Adulto, e só. Então, essas meninas que se filiavam a algum clube só jogavam uma vez ao ano. Né? Uma vez ao ano. Jogar por mais. Isso. Não pelos clubes, né? Teriam que jogar futebol amador ou se deslocar, sair mesmo do estado para jogar em outro clube. E a ideia é também fomentar isso. Então, como que eu posso fazer torneios regionais vinculados à federação, que eu possa, às vezes, identificar da região do Cariri e sair um campeão, que esse campeão pode disputar uma outra competição. Na região da Serra também sai outro. Então, poder identificar no estado e fazer torneios menores, regionalizados. E depois passar para um torneio mais a nível Ceará, mas já tendo tido uma rodagem. As meninas precisam ter rodagem de jogo. Se não tiver, não desenvolve. Outra, acaba tendo, como você fala, né? Passa, às vezes, disputar uma competição e aí tem um calendário, né? Tem uma perspectiva. Eu tive uma dúvida só numa coisa aqui, Jéssica, desse programa, né? A gente está falando aqui com a Jéssica Rodrigues, ela é do Instituto Esporte Mais, vai ter um programa muito bacana de desenvolvimento do futebol feminino aqui no nosso estado.
está contando aí com todo o apoio da Federação Cearense de Futebol, que acredito que dá uma força maior. Mas, assim, todos esses cursos que você falou, da capacitação, né, quer montar uma equipe multidisciplinar, isso é aberto para o público em geral? Por exemplo, o Instituto, vocês vão fazer no Instituto essa programação? Não, a ideia é que a gente desenvolva esse programa junto com a federação. Aí então, o local, a federação resolve. Isso, a gente vai desenvolver juntos, mapear onde é que tem mais necessidade. Então, a gente sabe que a região ali de Juazeiro do Norte está crescendo muito os times, então já teve a participação do R4, do Juaçal. Então, a gente são seminários itinerantes, que a gente está chamando até de caravanas esportivas. Da gente chegar naquela cidade do interior, passar lá às vezes de 2 a 3 dias, fazendo capacitação, fazendo parte prática, finalizando ali com torneios, fazer toda uma movimentação naquela cidade, que nesse primeiro ano a meta é essa, é massificar, é fazer com que as pessoas conheçam esse programa. Então, a ideia é a gente deslocar uma equipe para ir até as cidades no interior, claro, cidades identificadas junto com a federação, para aquelas que têm mais necessidade, que tem mais ali, que tem um clube que já está participando de alguma competição, que já tem um time feminino se desenvolvendo. Então, a gente vai mapear isso juntos e a gente vai com essas caravanas esportivas para fazer esse trabalho, né? Então, nosso primeiro ano é focado nisso. É um programa bem ousado, inovador. Eu faço essa pergunta porque, por exemplo, vocês identificaram no Juazeiro do Norte que tem essa necessidade de ter essa programação, né? Esse seminário itinerante com todas essas atividades. Aí, por exemplo, é aberto ao público uma estudante, um exemplo, né? Uma situação aqui hipotética, que é estudante de educação física e que tem vontade de trabalhar em um clube de futebol, só que não tem essa formação adequada. O seminário, ele pode trazer essa moça que está nos acompanhando, que é estudante e que quer ter uma oportunidade no futebol? A ideia é essa também? A gente vai ter algumas etapas desse seminário abertas ao público. Então, a gente vai fazendo meio que um seminário, um workshop, palestras em geral, e vai ter momentos específicos com os clubes que já têm o futebol feminino ou que estão buscando desenvolver. Porque também a ideia é que esses clubes, eles possam, essa capacitação toda para eles, é para que eles possam se adequar, se desenvolver para se filiar também à federação. E a gente ter mais clubes femininos filiados para que a gente possa ter umas disputas com mais participação, com outros campeonatos, com mais competições. Então, vai ter momentos abertos, sim, que outras pessoas que não têm ainda, que têm o desejo, que estão tentando entrar na área, possam participar, em momentos específicos com quem já é gestor do clube, com quem já é treinador, preparador físico, enfim, toda a equipe daquele clube de futebol para poder realmente se estruturar, né, e se adequar para participar do que vem à frente, né, que é o nosso segundo ano, que aí o segundo ano do projeto, do programa, é o segundo ano de uma espécie de aperfeiçoamento. Então, a gente vai fazer essa base com muitos times, muitos clubes, e vai ter um aperfeiçoamento no segundo ano com aqueles clubes que se desenvolveram, que conseguiram ali bater algumas metas. A gente conseguiu, a gente já está agora com a resposta, né? Já estamos com a resposta, já temos a equipe, já temos as meninas, temos um local de treino, temos isso. Então, agora a gente vai para o aperfeiçoamento, que aí a gente vai aprofundar o discurso, aprofundar as falas, desenvolver. A gente vai trabalhar com as competições específicas regionais, as ligas, né? Então, o segundo ano ele vem para aperfeiçoar o programa, para dar aquele caráter já de caminho para a profissionalização. Tá? Eu entendi no primeiro ano o que eu preciso, eu montei minha equipe, e agora, como eu vou dar continuidade a isso, né? Então, nosso segundo ano é esse aperfeiçoamento. Para lá no terceiro ano, que é o último ano ali do programa, não digo último ano, mas eu digo o ano final da meta do, projeto, do programa, que é chegar no topo das competições do rendimento, que é o que eu vou ter. Um campeonato cearense talvez mais robusto, um campeonato cearense que não vou ter só o adulto, mas eu posso ter o sub-20, o 17, o 15 e diversas outras categorias específicas do futebol feminino, que eu vou ter clubes mais preparados e que a gente vai estar ali já na véspera da Copa do Mundo de futebol feminino aqui na cidade, e a gente vai chegar nessa Copa do Mundo com um programa desenvolvido, com equipes vinculadas à federação, com torneios com calendários mais extensos, com mais competições, e a gente vai conseguir ter um futebol feminino que tem um começo, um meio, que sabe para onde está indo, né? Com intencionalidade.
Essa data que você coloca, que você apresentou aí do projeto, teoricamente o fim do projeto, assim, né? 2027, né? A conclusão dessa parte do projeto, digamos assim, vai naquela data também que a CBF colocou de que planeja que todos os times, né, das 4 divisões do país tenham equipes femininas, né? Então é uma coisa que certamente vai ajudar bastante. Exatamente. E aí o programa vem para auxiliar esses clubes que não sabem como começar o futebol feminino, ou se começou, não sabe por que deu errado, por que não continuou. Então, o programa ele vai beneficiar esses clubes que já existem e os que estão se desenvolvendo, né? Como eu gosto de dar o exemplo, o nosso projeto do Futebol pela Igualdade, a gente existe há 9 anos, mas somente agora que a gente se sente preparado para estar no Campeonato Cearense, porque a gente preparou toda uma base. A gente não já formou o time no primeiro ano e vamos disputar, porque a gente vai estar lá entre os grandes clubes que têm recurso financeiro para contratar atletas que são muito boas. E nós desenvolvemos as nossas atletas ao longo dos anos. Era isso que eu ia te perguntar, se poderia ter uma parceria também das meninas que estão no Instituto participarem de alguns clubes aqui do nosso estado. A gente já tem, né? A gente já, inclusive, participamos de algumas peneiras, a gente já sempre mandou meninas para os clubes, né? Tivemos no início do ano uma clínica esportiva com o Ceará também, que levou algumas meninas da categoria de base. Mas nós temos ainda essa possibilidade, mas agora nós também somos um clube filiado. Então, o nosso interesse é desenvolver os nossos atletas para que elas também possam, representando a nossa camisa, disputar em igualdade e, quem sabe, sair do nosso clube para um clube melhor, um clube maior, enfim, né? Que tenha também essa possibilidade da profissionalização, né? Então, a gente vai chegar no topo da pirâmide desse programa, a ideia é que chegue com um número maior de meninas profissionalizadas no futebol, que o futebol feminino seja uma opção de mercado de trabalho para essas meninas, né? Não só na área como atleta, mas como uma treinadora, um gestor esportiva, uma psicóloga, uma nutricionista, enfim, todas as áreas que o futebol envolve, que a gente também consiga profissionalizar dentro do futebol feminino. Né? Hoje a gente tem essa profissionalização no masculino, a gente sabe que os clubes, um exemplo, um Fortaleza, para jogar a Sul-Americana lá no Uruguai, ela precisou de uma comissão técnica gigantesca. E aí a gente sonha que um dia o feminino chegue também numa Sul-Americana com uma comissão também gigantesca e predominantemente de mulheres. Né, que a gente possa também ser essa representatividade. Então, esse programa ele é inovador, vai ser um piloto, a gente também vai estar testando, aprendendo, mas é o que a gente entende que vai funcionar para desenvolver o futebol feminino, porque a gente não tem ele desenvolvido, a gente não tem, não podemos dizer que as nossas equipes de futebol feminino aqui no Ceará são profissionais, porque apesar de jogarem nas categorias profissionais, a gente viu o que aconteceu no brasileiro. A gente vem acompanhando. E cadê essas meninas? Como que é essa rotina? Então, a gente precisa fazer uma reestruturação desse sistema do futebol feminino. Então, o programa ele vem com esse intuito, né? Da gente poder identificar os principais desafios, o que precisa ser melhorado, trabalhar em cima disso e fazer uma construção de médio prazo. E as competições, os campeonatos, eles são o produto final, a cereja do bolo. A competição mostrar é o resultado, né? Mostrar o resultado de todo o trabalho que foi realizado. Isso. Bacana. Não sei se você tem a noção, a quantidade certa, precisa, Jéssica, a federação deve ter, de quantos times femininos são federados, hein? Daqui do nosso estado. No site da federação, a gente tem... Não tem hoje uma página específica dos clubes femininos. Tem os clubes amadores, que aí os femininos estão lá incluídos. Mas não vou te dizer um número preciso, tá? Mas as últimas competições, a gente teve mais ou menos 6 a 8 clubes. Que estavam ali, que são clubes amadores, que também tem o futebol feminino, né, que já passaram alguns que hoje já não estão, tipo, já passou São Gonçalo, hoje não está mais, Anjos do Céu já teve feminino, também hoje já não tem mais, o próprio Caucaia já teve, não tem, o Ceará acabou de anunciar que também não vai ter, e não sabe agora se vai ter, e vou ter, não vou ter. Vai ter só para o campeonato estadual, pra né? Base. A base é campeonato estadual. E aí fica aquela, então já teve
clubes que tiveram, que não tiveram. Então, já houveram tentativas. Só que as tentativas foram, vamos formar o clube, vamos formar o time para jogar essa competição. E acaba. E depois acaba. E a gente já entendeu que assim não funciona. Não desenvolve. Porque precisa de regularidade, né? Minimamente. Você acredita que, para além dos processos, né, que o Instituto vem com esse projeto aí com a federação para colaborar muito nessa coisa dos processos, pelo que eu entendi, né? E fomentar, enfim. E a questão, assim, por isso que, voltando um pouco da pergunta que eu tinha feito, a questão do preconceito mesmo, das pessoas entenderem que o futebol feminino não é um favor, não é, sabe, todas essas coisas que a gente já debateu bastante aqui no Elas, mas assim, para além dessa questão dos processos, como é que o Instituto, e aí junto com a federação, pretendem conversar com essas equipes para poder fazer entender que não é um favor, que é um investimento, não é um gasto. Como é que vai ser... Mudar essa mentalidade. Mudar essa mentalidade. Porque, e assim, eu pergunto assim, se isso será a coisa mais complicada de fazer. Eu sei que o projeto é incrível, tem muita coisa a ser feita, mas não anda sem... Se o clube não disser, eu quero. Concordo. Esse é um trabalho de todos nós, porque tem muita relação com o machismo, né, que é estrutural na nossa sociedade. Tem muita relação com o modo de pensar e de ver onde que as mulheres podem estar, o que elas podem fazer ou não, né? Então, é um trabalho de todos nós. Todos nós somos responsáveis por fazer um pouco essa conscientização de que isso é possível. Mas existe um outro caminho, que talvez seja o caminho que convence, que é o caminho do futebol como um negócio. Porque o futebol masculino hoje, claramente, ele é um negócio. A gente consegue entender que existem empresas que investem para ter retorno através do futebol. Então, o futebol masculino alcançou esse patamar. Então, talvez fazer que o futebol feminino também seja tão profissional, tão vendável, tão rentável quanto o futebol masculino. Então, no feminino, um dos caminhos é esse. Eu vou profissionalizar tanto a minha gestão, a minha qualidade, eu vou ter espaços na transmissão, as TVs têm que abrir esses espaços também, eu vou ter mais espaço na mídia, porque eu vou estar tão profissional que as empresas vão me querer. Aproveitando nisso, Jéssica, até entrando nesse embalo, né? Porque quando a gente conversa, tanto com você, com outras meninas que fazem o futebol, a questão do patrocínio, não só o futebol, gente, que nós conversamos com a filha meu Deus, da Edla Lopes, a Vitória Lopes, perdão. Na natação, ela é uma campeã olímpica e ela disse que não tinha patrocínio de nenhuma empresa cearense. Não é cearense, é daqui, representa o nosso estado, mundo afora, e não tem. E o patrocínio, o aspecto do investimento das marcas terem esse olhar diferenciado. Quando a gente fala da mentalidade da população, né, culturalmente a gente fala sobre o machismo, mas também é que as empresas, não sei se a gente pode associar o machismo também junto, porque as empresas têm um outro olhar, sabe? Tem um outro olhar para poder fazer investimento. Olha, eu vou pegar esse futebol aqui porque eu sei que vai ter um investimento, vai ter um retorno, vai aparecer na televisão, vai aparecer na federação, sabe? Eu não sei se vocês estão pensando de uma forma de tentar mudar essa mentalidade também das grandes empresas em fazer investimentos no futebol feminino. A nossa forma de fazer mudança é mostrando que dá certo. É mostrando que funciona, é fazendo o diálogo, é estando aberto ao diálogo, é estando aberto a ensinar também, às vezes, a gente a desconstruir alguns conceitos, algumas dessas coisas que estão ali enraizadas, mas para as empresas, eu entendo que as empresas, elas têm dois motivos ali eu vou ser generalista, tá? Mas vamos dizer que tem dois motivos para investir, quando eu tenho um retorno financeiro ou quando eu tenho um retorno de marca. Ou seja, que isso agrega valor à minha marca. Então, às vezes, muitas empresas investem em projetos sociais porque ela está mostrando que ela se interessa, se importa, às vezes, com o meio ambiente, é uma empresa que se importa com as pessoas, uma empresa que se importa com a diversidade, enfim. Então, ela está tendo um retorno positivo de marca. E, da mesma forma, o futebol feminino pode ser esse espaço, né, desse retorno positivo da marca. Eu tive
um mês passado no seminário da Federação também Cearense de Futebol, um seminário para os profissionais das categorias de base do futebol feminino, do futebol em geral, né? E eu estava palestrando sobre isso, futebol feminino, né? E eu trouxe essa importância dessa profissionalização como esse meio de profissão mesmo. Se o futebol feminino passa a ser uma profissão, as empresas começam a chegar, porque vai ter visibilidade. Se eu vou estar às 8 horas da noite de uma quarta-feira transmitindo o jogo na Globo. Olha só, hoje acontece com o masculino, o feminino nunca teve esse horário, esse espaço. Mas se ele começa a ter... tendo alguns espaços, já está tendo, já está né? tendo alguns espaços. Então, se ele começa a ter num horário nobre, mais empresas vão chegar. Eu quero minha marca aqui nesse horário nobre também. Então, eu vou agregar minha marca nesse local. E eu trouxe esses exemplos que, quanto mais a gente profissionalizar, mais as marcas nos procuram. E até uso o Instituto Esporte Mais como exemplo, porque a gente fez esse processo de profissionalização. E hoje eu tenho, no Futebol pela Igualdade, uma receita anual de mais de R$1 milhão. E isso vem como? Pela profissionalização. Então, eu profissionalizei o meu projeto de uma forma que as empresas me procuram e eu consigo desenvolver. Trouxe credibilidade. Exatamente, e eu dou retorno àquela marca. Eu estou dando retorno tanto de impacto de social, eu estou desenvolvendo meninas, de educação, de empoderamento, mas também de futebol. Né? Eu também dou esse retorno. Então, é uma coisa natural. Onde as empresas querem investir? Onde a gente tem um profissionalismo, onde vai ter uma prestação de contas adequada, onde eu vou usar o recurso de maneira correta, onde eu vou ter uma comunicação. Então, a ideia é, como que eu vou mudar o olhar das empresas? Eu entendo que parte desse Tem que partir da gente, né? Tem que partir de dentro, né? Tem que partir dessa capacitação. Acho que não tem outro meio do que o estudo, o conhecimento, a qualificação, a organização dos processos para que lá no futuro isso seja uma consequência. E não eu chegar hoje, vou montar um time de futebol feminino e vou chegar pedindo, por favor, me ajuda. Não é um favor, realmente. Não é um favor. É tão profissional que eu quero botar minha marca aqui. Olha, esse time é tão profissional, vai aparecer aqui vai competir, não importa se ele vai ganhar ou não, mas ele vai estar em qualidade, ele vai competir com qualidade, ele vai estar transmitindo aqui na Verdes Mares e eu quero que a minha marca esteja lá. Veiculado. Então, acho que esse é o caminho, né? E aí sim, a gente vai tendo ali a sustentabilidade a partir de um planejamento, de tudo isso que a gente pretende, né, trabalhar nesse programa, se dele der tudo certo. Já deu certo, gente. Nós estamos aqui conversando com a Jéssica Rodrigues, do Instituto Esporte Mais, que fala também do Instituto Esporte Mais e Futebol pela Igualdade, né? Exatamente. O nome do time vai ser Instituto Esporte Mais? O nome do time vai ser FPI, que é como todo mundo conhece o Futebol pela Igualdade. E justamente para causar aquela dúvida, o que é FPI? Aí pesquisa e vai achar a gente. FPI não, tá, gente? FPI, né? Futebol pela Igualdade. A gente está conversando, gente, sobre um projeto super bacana, que já tem uma expectativa que comece já esse ano, de 2024, no triênio até 2027, que é um projeto para desenvolver o futebol aqui no nosso estado do Ceará. Quando a gente fala desenvolver, né, é isso mesmo que a Jéssica está trazendo, da capacitação, né, de formar equipes multidisciplinares, de trazer o futebol do interior também à tona, né? Isso é muito bacana a gente bater esse papo aqui com a Jéssica. Volta, você quer falar uma coisa? Não, é porque assim, ela levantou o dedinho assim, eu pensei que ela fosse... Ela tá um pouco gripadinha, gente, por isso que ela tá falando baixinho, viu, Jéssica? Me recuperando ainda. Mas porque ela falou muito de profissionalismo, sobre a empresa, enfim, vários aspectos como a profissionalização colabora, né, para o crescimento do futebol feminino. E aí eu lembrei, Denise, que os garotos, né, os homens, quando começam a jogar, geralmente os meninos já estão ganhando muito. E eles é que vão prover a casa, né? Vão sustentar ali a família, diferente das meninas. Então, no futebol profissional muito isso, né? A gente viu recentemente o Eric Pulga, né? Exatamente. Kevin do Fortaleza. Como a profissionalização vai modificar também essa questão, né? O entorno da família, não só a própria jogadora, mas o entorno da família, dela ter uma oportunidade, como é que é esse desdobramento? Sim, isso a nossa expectativa também, né? Porque hoje ainda é uma problemática
maior entre as mulheres a questão de precisar largar o esporte para trabalhar. Principalmente entre as mulheres, né? Inclusive, é um dado que até tem aqui na nossa proposta, uma pesquisa da Unesco, junto com a Dove, se não me engano, feita ano passado, que aponta que 45% das meninas desistem do esporte na adolescência. E muitas vezes é por essa questão de chega ali aos 16, 17 anos, vai trabalhar, precisa trabalhar. Ou às vezes precisa trabalhar no trabalho invisível, trabalho doméstico de casa, para que os homens possam também trabalhar ali no trabalho remunerado. E a ideia é que se o futebol feminino for uma opção de trabalho, de emprego, uma opção de ganhar o salário e prover em casa, que isso também modifique. Então, é justamente esse processo todo dessa profissionalização para que a gente consiga, que as meninas consigam ter uma carteira assinada como atleta profissional de futebol feminino e ter um salário dali e sustentar a sua família. E conseguir os patrocínios, porque as marcas vão querer aquela menina que é atleta, que é craque. Então, é isso que a gente precisa olhar para o futebol feminino com esse mesmo olhar, né? E a gente viu agora na Copa Ouro, a final entre Brasil e Estados Unidos, tinha mais de 35 mil pessoas no estádio. Então, não é falta de interesse das pessoas assistirem. Não, se a gente for falar sobre isso, no final também do Paulista. Sim. Né? Sim. E era torcida única, era só o Corinthians, mais de 45 mil pessoas. Então, as pessoas estão interessadas em futebol feminino. A gente precisa tornar ele um produto. Eu preciso chegar numa loja e encontrar a camisa do Neymar, mas também a da Marta. Eu preciso encontrar a camisa do Fortaleza dos atletas masculinos, mas também das meninas. Exatamente. Então, isso tem que mudar, né? A gente tem que transformar isso num negócio. Eu preciso ter aquela figurinha, o álbum de figurinha do masculino e o do feminino também. Eu preciso vender isso, porque as meninas são atletas iguais. Elas têm ali o mesmo potencial, é o mesmo esporte sendo disputado. Então, eu preciso também da valorização, né? Mas isso é um conjunto, tem que todas as partes. A gente sozinha com a federação não vai fazer tudo mudar. A gente vai dar um caminho de dizer, olha, existem possibilidades, o caminho é esse, a gente precisa começar, a gente precisa, acho que essa é a palavra, a gente precisa começar. A gente não pode mais aceitar que seja feito da mesma forma que era feito antes, porque não estava funcionando. Não estava dando certo, então alguma coisa precisa mudar, né? E a gente precisa iniciar essa mudança. E ter essa iniciativa é muito bacana, Jéssica, porque por mais que seja para alguns, uma utopia, vão conseguir fazer o quê, né? Assim, por mais que seja para alguns, até que estejam nos acompanhando pensando nisso, se a gente for continuar a pensar nisso, a gente não sai daquele círculo, a gente não consegue fazer a diferença, a gente não consegue realizar sonhos, né? Quantas meninas tem no Instituto, aproximado? Hoje a gente tem mais aproximadamente, mais de 1.000 já passaram nesses 9 anos, né? Em todas as ações e atendimentos, mas a gente atende diariamente cerca de 200 meninas, né? Nos 5 núcleos, diariamente. E quantas dessas meninas já tiveram destaque envolvendo o esporte sendo esse meio transformador na vida delas? Nesses anos já foram muitas, em várias áreas diferentes, né? Inclusive, a gente fica aqui aberto ao convite de trazer algumas histórias aqui para compartilhar com vocês. Vamos trazer. Né? Mas a gente tem meninas que já foram até para a seleção brasileira, né? Já estiveram na Granja Comari com toda a seleção feminina, que saiu do projeto, que foi lá, vivenciou. Temos meninas que foram para os clubes, tanto aqui do estado, mas também do Paraná, de São Paulo, de outros clubes maiores que estão aí se desenvolvendo. Mas, além disso, também tem meninas que estão hoje dentro da minha equipe técnica de profissionais. Eu tenho uma menina que entrou no projeto sem perspectiva, começou, jogou muito bem, era atleta muito boa, se lesionou, não pôde continuar a carreira enquanto atleta, mas foi estudar. Hoje é professora, treinadora dentro do projeto. Eu tenho as minhas monitoras de esporte, que eram atletas, hoje são monitoras. Tenho na área de comunicação, tenho na área de fotografia, tenho na área de nutrição, de psicologia, enfim. São várias histórias que se desenvolveram a partir do projeto de futebol feminino. É muito curioso, assim, estou fazendo uma analogia assim, bem grosseira, bem superficial, né? Porque se a gente for parar para ver, o futebol feminino aqui no estado e em vários outros lugares sempre foi
pegando o meio que sobrava ali no esteio do futebol masculino, né? Sim. E aí você está colocando o trabalho feito no Instituto Esporte Mais como um grande... como é que eu posso dizer, um lugar que borbulha talentos sim. em prol do futebol feminino, nascendo pelo futebol feminino. É muito bonito isso. Exatamente. E iniciando aqui no nosso estado, muito bacana mesmo. As meninas, hoje, como é que vocês estão fazendo lá no Instituto essa questão de divisão de trabalhos? Como é que está sendo? Tem uma equipe de psicóloga, manda até um beijo para Jace, né? Sim. Jace, São psicóloga. quantas pessoas? São quantas pessoas trabalhando nesse processo? Como é que vocês estão fazendo esse trabalho no Instituto? A equipe do Futebol pela Igualdade são 19 pessoas. E essas 19 pessoas, elas vão de monitoras de esporte, que são... a gente criou esse cargo monitora de esporte para trazer para perto de nós aquelas atletas que tinham exemplos de liderança, que eram líderes dentro do projeto, mas que ainda não estão em idade de estar na universidade, ali tem seus 17, 18 anos, estão na transição, mas que já tem muito protagonismo dentro do projeto. Então, a gente trouxe elas para ser um auxiliar das professoras, né? Ser uma monitora para ir aprendendo, para ter uma voz ali dentro e porque elas eram inspiração para as outras meninas. Então, ver o crescimento delas, né? Então, a gente tem hoje 2 monitoras de esporte, temos estagiárias de educação física, aí sim, estudantes de educação física, temos treinadoras, são 3 treinadoras, inclusive a Carol foi uma delas que esteve aqui também, né? Isso. A Carol, a Denise, a Aninha. Temos formadas em educação física, qualificadas dentro da área do futebol. Temos uma nutricionista também que está desenvolvendo um trabalho excepcional de nutrição esportiva exclusivamente para mulheres, fazendo todo o acompanhamento, pesquisa, avaliação, enfim. A gente oferece no projeto o suporte de lanche para as atletas. E esse lanche, ele não é um suquinho com um recheado, não, é um lanche indicado pela nutricionista, preparado pelo nosso fornecedor. Então, cada dia é uma coisa diferente. No dia que o treino é mais intenso, que ela já sabe pela programação do esporte, a intensidade daquele treino para a seleção, o lanche às vezes chega uma macarronada, porque ela precisa mais carboidrato, mais proteína. Aí para uma outra equipe hoje é uma panqueca, é um sanduíche, enfim, ela tem um trabalho nutricional realmente voltado para aquelas meninas, com atenção para isso, né? E a nossa nutricionista, a Clara Dias, junto com a estagiária de nutrição, a Isamar. Temos a psicóloga, né? A Jace Ribeiro está chegando aí para ser a nossa psicóloga, que é pós-graduada em psicologia do esporte, que já tem atletas em diversas modalidades esportivas, já trabalha com atletas para chegar ao pódio, então vai estar aí também com a gente. Jace é sucesso. Com as meninas, junto com a Alana, que é estagiária de psicologia. Então eu já contei, já passou de 8, viu? Só pela conta aqui. Aí temos na comunicação, né, um jornalista, a pessoa da comunicação, inclusive uma delas também é uma ex-atleta que agora é monitora de comunicação, está fazendo cursos na área de design, de fotografia e fazendo a parte prática dentro do projeto, né. Temos uma assistente social, a Paula Bonifácio, que cuida da parte de garantia dos direitos das meninas, da documentação. Todas as nossas atletas de seleção fazem eletrocardiograma e hemograma completo para a gente poder ter a segurança da saúde dessas meninas. E então, isso tudo conseguido também pela nossa assistente social, dentista, cuidados ginecológicos, enfim, todo esse trabalho também que ela faz, né, cuida para que as meninas tenham esse serviço. E a gente tem a gestão também, né? A gente tem uma coordenação, a gente tem uma pessoa que é responsável pelas articulações dos locais parceiros, pelas compras do projeto, tem a diretora financeira, então somos 19 pessoas nessa equipe para trabalhar com essas 200 meninas. Mas porque a gente escolheu fazer algo bem robusto para que a gente possa atender com qualidade. Mas para quem vai começar, talvez não comece com as 19, mas comece sabendo o que é importante em cada área. Às vezes, no início do projeto, eu era a minha equipe, eu fazia tudo.
em todas as áreas, dava um suporte de cada coisa, né? Depois chega mais uma pessoa para ajudar, depois mais uma. Então, não é que a gente vai dizer para os lugares que a gente chegar que eles têm que ter uma equipe gigantesca. Não, às vezes eu posso fazer com 2 ou 3 pessoas, eu posso começar assim. E à medida que eu for captando recurso, organizando, eu vou trazendo mais qualidade, porque quando eu trago alguém específico para fazer aquele trabalho, eu estou dando mais qualidade àquela área, né? Então, era isso que você já respondeu a minha pergunta. Porque eita, assim. eu falo se deixar. Não, tranquilo. Porque assim, ela tem uma equipe com 19 profissionais, né? Um aproximado aí. O projeto que vocês estão fazendo em parceria com a federação é com o intuito de desenvolver o futebol feminino em outras cidades, né? Sim. Com seminários, né? Com atividades. E como manter uma estrutura, né? Como criar essa estrutura com a quantidade de pessoas capacitadas, porque às vezes não tem essa quantidade ideal, né? Uhum. Assim, às vezes a gente não tem uma quantidade de psicólogas ideais que são necessárias para a formação de futebol, nutricionista, né? Comissão técnica, enfim. Então, assim, a realidade, às vezes, ela é um pouco diferente, né? Eu acho que vocês estão trabalhando cada ponto específico com a sua realidade específica. Com certeza. Né? E eu trago para as pessoas também, a gente hoje, nós temos essa estrutura toda hoje, mas não começamos assim. Mas quando a gente não era assim, a gente já fazia as coisas da maneira que a gente acreditava que está hoje. A gente não esperou chegar como está hoje para fazer desse jeito. Uhum. Quando a gente não tinha nada, a gente já fazia imaginando isso. Olha, eu preciso fazer assim, eu preciso cuidar disso, eu preciso ter atenção a parte da saúde mental. Tá, eu não tinha uma psicóloga até poucos anos atrás, mas eu já tinha um cuidado com as atletas dentro da minha metodologia de trabalhar a autoconfiança, a autoestima, a liderança, alguns aspectos mentais que vão ser necessários no jogo. E tem uma coisa que eu gosto também de deixar sempre claro, quando a gente não tinha nada, eu fui voluntária no Instituto até o ano passado. Então, eu não fazia parte da equipe remunerada, eu fazia parte da equipe voluntária. Eu tinha outro emprego na área da educação física, eu era coordenadora de esportes no Centro de Formação Olímpica, esse era o meu trabalho remunerado, e no Instituto eu era voluntária na área de gestão. Então, as parcerias e as pessoas é o que vão fazer as coisas acontecer. Ninguém vai fazer nada sozinho. E não adianta você ter dinheiro e não ter pessoas. Uhum. Então, para quem não está em nada, o clube está começando, procure parceiros que acreditem, que dediquem, às vezes, 1 hora do tempo por semana. Eu não tenho como pagar uma psicóloga, mas se uma pessoa que é psicóloga puder 1 vez por semana, durante 1 hora, estar no meu projeto, ela já vai ajudar. Eu não tenho nutricionista, mas se uma pessoa puder ir 1 vez fazer uma palestra, um seminário, um momento, já vai ajudar. Então, quando a gente começou, a gente também começou assim. A gente não tinha nada. A gente contava com a parceria de pessoas. A gente chamava pessoas voluntárias. Por favor, você pode ir lá no projeto dar uma palestra sobre saúde da mulher? E ia. Você pode vir aqui dar uma palestra sobre saúde mental? A pessoa ia. Então, não é para começar já grande. Ninguém começa grande. Uhum. Então, mas é possível. Agora, quando eu começo pequena, eu já tenho que pensar e saber o que eu preciso para eu chegar lá, onde eu quero chegar. E a gente trabalhava assim. Hoje a gente não tem, mas a gente quer chegar. Então, a gente vamos continuar trabalhar como se a gente tivesse. E é assim. Jéssica, você falou aí do tamanho da estrutura que o Instituto oferece para as meninas. Como é para você... Porque assim, né, Denise, a gente já recebeu convidadas aqui, tanto jogadoras como também outras pessoas que trabalham com futebol feminino, que falam da dificuldade até para jogar, para encontrar um lugar para rachar, essas coisas. Verdade. Quanto mais ter uma estrutura dessa para jogar profissionalmente. Eu queria que você me falasse como é que as meninas chegam lá e encontram essa estrutura, como é a reação delas e como é para você, que lidera essa equipe, ver isso, perceber essa reação delas se sentirem acolhidas, acredito eu. Nossa, elas chegam lá... Muitas vezes a gente tem 4 núcleos em grandes equipamentos aqui do estado do Ceará, né? Eu gosto de dizer que a nossa qualidade ela começa desde o lugar que a gente escolhe ter o local de treino, né? Então, a gente está hoje na Unifor, parceria com a Unifor, então, a maior universidade particular de Fortaleza, então, elas chegam lá, tem aquela estrutura, tem um campo de qualidade, a gente está nas areninhas, que também são uma ótima estrutura do governo do estado e do município, a gente está na Areninha do José Walter e na Areninha
Areninha do Conjunto Ceará, que também tem qualidade, é um campo de qualidade, tem vestiário, tem arquibancada. A gente está no Cuca do José Walter com o futsal, que é uma quadra oficial, coberta, com arquibancada, com vestiário. Então, são equipamentos de qualidade e a gente está dentro do Centro de Formação Olímpica do Nordeste, que é um equipamento que eu acho que quem não conhecer vá, porque é muito um rico. equipamento inacreditável, um equipamento legado olímpico. Então, todo o equipamento ele é o mesmo material usado nas Olimpíadas, é um equipamento certificado pelo COB, e a gente está lá naquele campo oficial, lindo, gigantesco, com as traves oficiais, traves para campo reduzido, enfim. Então, quando as meninas chegam, elas chegam assim, nossa, o que é isso? E aí, elas são recebidas logo por uma equipe enorme, sorridente. Nossa, quem é você? Não, eu sou a psicóloga, a nutricionista, a estagiária, a professora. Nossa, elas se sentem acolhidas. Além de acolhidas, importantes. E aí, elas valorizadas. E aí, quando elas conhecem um projeto, participam do primeiro treino ali, que é um treino de integração para ela entender, e quando ela sabe que eu não tenho chuteira, eu não vou poder vir. Não, você vai receber a chuteira. Você recebe o uniforme, você recebe a chuteira, você recebe o meião, você recebe a mochila, a caneta. O que você precisa para você continuar aqui no treino, você recebe. E elas ficam, nossa, eu nunca vivi isso, eu nunca tive isso. E a gente escuta tanto isso das atletas, como também dos pais, das mães, dos responsáveis que levam elas. Diz assim, mas é de graça mesmo? Como assim, né? É de graça, porque a gente quer dar qualidade, a gente quer fazer um trabalho de qualidade, né? E para mim, que criei isso lá em 2015, dentro de um campo de areia, que não tinha nada ali a oferecer, a realização, né? É a realização, eu fico muito orgulhosa, muito orgulhosa. Bom. E a gente também, viu, Jéssica? Mas eu não fico satisfeita, eu estou inconformada. Então, hoje a gente está aqui. Eu quero que chegue mais, lá no Campeonato Brasileiro, internacional e tal, porque a gente tem como ser essa referência. Muito obrigada. Olha, e é um projeto sensacional. Espero que tudo dê certo nesse projeto. No decorrer aí do ano, você vem trazendo as novidades pra gente. Sim. Vamos aqui apresentar meninas também do Instituto com histórias bacanas, né? Vamos trazer aqui alguns episódios com histórias emocionantes de mulheres envolvidas no futebol também, gente. E obrigada, viu, Jéssica, por esse papo e por essa iniciativa em prol do nosso futebol, hein? Eu agradeço demais o convite de vocês, né, Denise e Cris, porque a gente ter espaço para falar é uma coisa muito valiosa para a gente poder e às vezes uma pessoa escuta isso aqui uma vez e muda o jeito de ver, de entender. Então é muito importante esses espaços, né? A comunicação ela é essencial para a gente transformar realmente o mundo num lugar melhor. Verdade. Então muito obrigada por esse espaço também. Show de bola. Cris, um cheiro, viu, Cris? Um cheiro. Foi ótimo. Foi muito bom, gente. Nosso episódio tá na TV, tá no rádio, tá na nossa plataforma jogada. É só você escolher o seu local preferido e se deliciar aqui com as nossas informações. Cheiro grande, fiquem com Deus e até a próxima.